Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o assessor jurídico da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, Marcelo Barreto. Marcelo, outro problema que eu acho que o profissional da advocacia está enfrentando, nós sabemos que nós temos regramentos éticos que nos impossibilita de uma propaganda livre na nossa profissão. Só que agora nós temos a rede social, é o Facebook, é o Twitter, é o blog. E aí, como é que o seu advogado tem que fazer? Inclusive, essa tentação de divulgar mesmo nós sabemos que um Facebook, às vezes tem gente que não tem nem linha de telefone, mas tem um plano de Facebook, né? E quando você colocou até a questão das eleições, se você observar, eu posso estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas 37% dos eleitores estavam em rede social, estou falando campus. Então é um quantitativo muito forte. E aí as pessoas também tentam fazer nas suas profissões. Eu, particularmente, eu acho uma injustiça hoje com rede social o advogado ser limitado. Eu acho que hoje deu até um equilíbrio maior. Antigamente, tudo bem, um outdoor, de repente um escritório com mais condições econômicas podia se destacar mais. Mas eu acho que hoje com rede social, você como um bom gerenciador, acho que todo mundo poderia abrir um pouco mais do seu espaço. O que você acha disso? Eu, de certo modo, ainda sou meio contrário à divulgação ampla, inclusive em rede social, né, por conta da vedação expressa, né, que nós temos em lei. E, inclusive, tem muitas coisas, Cláudio, que até foi semana passada, né, tem uma denúncia lá do Rio de Janeiro, que o advogado botou escrachado mesmo o outdoor dele como foto na capa, depois botou enunciado como um todo. Então é complicado, né? A gente sabe que o advogado, quando entra para advogar realmente, tem essa tentação de querer fazer a propaganda como um todo, né? E isso é uma tentação que a gente tem que saber coibir, né? Por quê? Porque a propaganda como um todo, ela é regrada. Então o advogado tem que ter essa preocupação de saber o que pode e o que não pode, né? Inclusive o próprio cartão mesmo de visita, né? Se você for ver, ele tem algumas limitações que você não pode botar como um todo, né? Então você tem que saber ponderar, tem que realmente fazer valer a sua classe, mas tem sim realmente a tendência, né? Hoje, moderna, até mesmo há uma cogitação em alteração desse nosso regulamento aí, do estatuto, tudo, para melhorar, né? Aprimorar com novas tendências, né? É porque a gente fala em reformas, né? Por exemplo, está em voga a reforma trabalhista e previdenciária. Eu entendo até como reforma, melhoras, né? E o que está sendo visto hoje aí de reformas não são melhoras, são realmente extinções. Marcelo, a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a Ordem OAB Federal, se nós voltarmos na história, ela tem um papel crucial, principalmente na época da ditadura militar e na abertura que ocorreu após o final da década de 80, né? Comecinho da década de 80, final da década de 70. E agora nós temos um momento muito importante no país e na minha opinião, a OAB é muito tímida, praticamente omissa a tudo que está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Uma política mal feita dentro da OAB, ou ela resolveu não participar mais de assuntos tão importantes e polêmicos do país? Bom, né, em relação à reforma que você está falando agora, como todas as não, eu estou falando do silêncio mesmo da OAB, de ela não se pronunciar coibindo a corrupção, não se pronunciar contra isso, contra aquilo. Estou achando que ela está muito quietinha, muito sentada, olhando a coisa de cima. Entendi. Nós temos uma OAB ainda, né, digamos, flexível, né? Realmente que a gente possa taxar, até porque a gente não pode ser tão rígido em certos momentos, né? E nós vemos uma OAB, quando acionada, que representa a classe, está sendo bem elaborado, convoca o Conselho, convoca realmente o Conselho Nacional, que tem essas atuações, haja vista o impeachment, né, que teve assim, uma atuação muito forte da OAB, essa passagem. Mas, por exemplo, com as reformas, teve agora uma petição contra, mas não estou vendo realmente tanta repercussão como estava no impeachment, né? Que as reformas trabalhistas e da previdenciária, que são, como falei, não são taxadas para mim como reforma, assim como extinções, né, trabalhistas e extinções previdenciárias, no sentido de que a OAB poderia realmente ter mais acesso, ter realmente mais atitude, digamos assim. Concordo com
quando você fala que está mais omissa nesse quesito. Mas eu não vejo tão assim como apaziguado, mas sim no sentido de que talvez esperando uma certa proporção no para momento sim atuar. certo, de repente. Eu acho que tá mais nesse sentido do que realmente ser omissa. Marcelo, com relação à reforma trabalhista, né, eu não olhei ela toda, até porque não é uma área que eu milito, mas eu achei um detalhe muito perigoso, que é a possibilidade do empregado e do empregador fazerem os seus acordos, né, extrajudiciais, e eles com força de sentença, enfim. Muito perigoso, até porque, por mais que estejamos em crise econômica, a pessoa jurídica ainda se sobrepõe ao empregado. Qual é a leitura que você faz disso? Perigosa. A leitura que eu faço inicial é perigosa. Pelo seguinte fato, eu estive presente em 3 oportunidades, 3 seminários, tá? Que abordaram sobre reforma trabalhista e reforma previdenciária. Nos 3, ficou claro realmente que há um embate tremendo em todo o Brasil, né, que há pessoas favoráveis, há pessoas desfavoráveis. Um que eu fui em Brasília me chamou muita atenção, que foi entre sindicatos, né, e no caso mais em classe política, né, tiveram mais nomes assim políticos. E isso ficou bem claro, que a classe política como um todo, inclusive representantes do Senado, defende muito a reforma, né, que é taxada como reforma. Volto a frisar, eu não entendo como reforma. Sim, supressão de direitos. Né? Exato, eu entendo assim, que há uma extinção assim, exorbitante, sabe? Da luta que foi feita como um todo durante todos esses anos, inclusive na área previdenciária. Para mim é um retrocesso tremendo que está acontecendo nessa nova reforma. Né? Por exemplo, eu fui fazer uma perspectiva, né? Daqui a quantos anos eu vou me aposentar, em quanto tempo. De acordo se a reforma passar, minha aposentadoria sairá com 73 anos. Ou seja, eu não sei se eu vou realmente estar... O brasileiro não se aposenta mais, né? Então eu não sei se eu vou estar apto, né, para um emprego, como é que eu vou estar daqui a um ano. Já está difícil, né? Convenhamos que hoje em dia está difícil. Então quando você tem com 26 anos, você que está com 26, tem essa perspectiva, com 73 anos de se aposentar, você tem poxa, será que eu realmente vou contribuir com a Previdência ainda? Como que vai ser? Então a leitura que eu faço... Sem contar que as contribuições privadas também... há se ter um cuidado muito grande para lá na frente não perder dinheiro, porque tem umas que inclusive quando você retira até pagando imposto, pagando uma série de coisas. Vou dar um exemplo, Cláudio, lá do Sul, tá, que o banco quebrou e hoje o digníssimo lá ganha R$3 como aposentadoria. Uma brincadeira, né? Então você não pode realmente garantir que a previdência privada seja a salvação. Não, você tem que lutar realmente por previdência social, realmente você tem que ir às ruas, sabe, buscar. Por exemplo, lá, quando eu fui a Brasília... Só te interrompendo, uma coisa que ninguém pergunta, que é bom lembrar. Se você não tem a privada, você não é um funcionário público, trabalhador de carteira de trabalho, assinada, ele se aposentando, qual o teto máximo que ele recebe? Rapaz, vai ser difícil por causa da contribuição. Você vai ter que ver a contribuição. Mas tem um teto mínimo, máximo que o INSS paga, né? Isso, que gira em torno de 3 mil e pouco. Tá bom, tá se arredondando R$3.000, é mais ou menos o teto seu. R$3.000. Mais ou menos R$3.000. Porque vai variar de acordo com... A gente não sabe daqui a perspectiva. Hoje, de em torno de R$3.000. Então você não sabe realmente como e quando que você vai aposentar. E você não sabe qual a forma de tentar se aposentar ganhando mais. Sim, você não sabe. Essa que vem em segurança, porque se você tem 3 mil garantido, porque você vai se aposentar por tempo de trabalho, né? Por tempo de serviço, como é que você faz para agregar um valor maior? Porque com 3 mil hoje ninguém sobrevive praticamente. Infelizmente, né? Por causa do custo de vida. Infelizmente, no âmbito trabalhista, tem-se muito aquela empresa que desconta e não repassa. Né? E aí para depois você reaver isso, rapaz, é complicado demais. No âmbito previdenciário, então, é muito complicado. Então, o trabalhador que está assistindo, que realmente busque saber se a empresa está descontando e repassando. Não só descontar, mas repassa. Se ela repassa, beleza. Agora, descontar e não repassar, você vai ter que correr atrás muito. E quando vai se ver, a pessoa vê só lá depois para frente, e aí já se foi esse tempo, já perdeu tudo. Então é complicadão nesse sentido. Agora, com a crise que nós estamos com a crise empregatícia, melhor dizendo, que nós estamos,
com a reforma trabalhista e a previdenciária, eu entendo que nós estamos numa crise muito maior. E aí eu queria entrar num assunto específico, que é o do empregador doméstico. Sim. Né? Nós sabemos que hoje é caríssimo, se você estiver andando dentro da lei, para você sustentar o pagamento em dia e todos os direitos que agora são dados, e com todo direito, aos empregados domésticos. A tendência é demissão desses funcionários? Não vejo como demissão, não. Eu vejo realmente com aprimoração. Não, demissão que eu digo o seguinte, você acha que hoje o patrão... Com a crise, está falando com a crise? Com a crise. Você acha que talvez... a dificuldade de sustento é menor, de manter uma empregada doméstica? Sim, com certeza, né? Embora nós tenhamos alguma sociedade mais, digamos assim, igualitária, né? Não que todos sejam, mas realmente que nós estamos hoje, né? Por exemplo, uma secretária hoje doméstica pode ter um celular melhor que o seu. Sim. Então nós temos realmente a facilitação desse sistema. Mas, contudo, porém, todavia, nós sabemos que nem todos têm condições de realmente bancar uma secretária por causa do e-social, né? Que nós temos agora benefício que antes não tinha, como a FGTS. Que era opcional e agora é obrigatório. Então nem todos têm a capacidade de realmente ter uma secretária doméstica. Inclusive a diarista, muitos viraram diarista por conta disso. Sim, até porque ganhavam mais se fosse ficar. Agora, você me lembrou uma questão, o fundo de garantia é importante a gente lembrar, né? Eu não estou aqui dando nome de Jô Soares, que não deixa o entrevistado falar não, é só para lembrar. O fundo de garantia... agora me fugiu o que eu ia colocar com relação a ele. Antes ele era o opcional e hoje ele é obrigatório. E o fundo de garantia, para a empregada doméstica hoje, faz com que o patrão tenha que fazer um recolhimento disso de forma obrigatória. Eletrônico, tem que ser de acordo com o e-social, eletrônico, realmente tem que se cadastrar, botar tudo direitinho. Inclusive lá em casa eu fiz lá tudo... Você tem que realmente declarar quantos dependentes tem. É tudo. E o sistema é muito interessante, sabe? E a multa é alta também, né? Sim, bem o acúmulo dele. Exato. Vai variar aí de quanto você está devendo, quantos meses, tudo mais, né? Então, faz pensar realmente. E hoje, e é tão bom, Cláudio. Eu acho assim, é tão bom ser honesto. Sim. Sabe? E é tão simples você compreender isso. É tão simples você fazer a honestidade, realmente fazer a transparência. Mas a dificuldade de ser honesto é muito grande. Sim. Em várias vertentes, na minha opinião, né? Sim. Não só pelas tentações ilícitas que são apresentadas aos profissionais de várias áreas, você tem que ter uma sobriedade, uma calma, porque é um sistema viciado. Sim. O sistema é viciado, e a gente, para romper isso, a gente encontra muita dificuldade. E a outra é que se nós andarmos na linha, que é assim que a gente espera, nós temos também dificuldades financeiras. Porque você observa, nós temos profissionais de sucesso que conquistaram sua carreira através de muito trabalho, de muita honestidade. Mas nós sabemos também que tem muitas pessoas no país que estão aí em condições econômicas altíssimas, fruto de uma série de práticas corruptas. É verdade. Você concorda? Verdade. Concordo plenamente, porque a situação hoje no Brasil, né, não é realmente as melhores já vividas. Haja visto que nós temos um presidente ainda que não sabe se vai concluir, se vai concluir o mandato. A gente não... Mais um, né? Então... A trajetória nossa depois da ditadura é um tal de vice assumir que que está complicado. Então a gente não sabe realmente a posição como vai estar no país. E isso reflete diretamente na sociedade, né, como um todo. E aí vem essas questões todas que você bem aponderou, porque tem-se a crise, tem-se a situação... Como a gente vai fazer para realmente sustentar uma secretária doméstica? Tá? É realmente complicado, não tem que ser o saber do amanhã. Você acha que nós hoje estamos mais pobres? Sim. Em relação à crise como um todo, sim. A nossa qualidade de vida... Já ultrapassou de 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, números, por exemplo, você citou, né? Mas você sente na sua própria vida uma dificuldade maior? Sim. Eu estou sendo sincero, eu sinto na minha. Sinto, com certeza, sinto. Sinto uma dificuldade tremenda, inclusive para você querer sair, você querer realmente buscar algo a mais. Você sente uma dificuldade hoje em dia financeira, com certeza. Isso precisa ser muito levado em conta, né? A gente não sabe o amanhã, então a gente tem que se precaver. A gente não sabe se vai ter outra imposição do governo,
você vai ser taxado de outros impostos. Então a sociedade está como um todo retraída, não está realmente querendo gastar mais porque a gente não sabe amanhã. Ela tem medo hoje. Medo, inclusive desacreditado da política. Isso que eu vejo muito por aí. Eu tenho visto isso de perto, né? Porque tenho essa oportunidade hoje de estar exercendo o mandato público e não é fácil você romper certas... Como você postou, acho que foi ontem, anteontem, né? Que eu vi lá. Hoje o vereador, não vai ser só de vereador, tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, tem que ser assistente social, tem que ter realmente uma estrutura tudo isso. E infelizmente a sociedade vê o vereador talvez como um cabide, uma coisa assim que eu queria muito tirar isso, sabe? É uma luta. Então, por exemplo, como eu falei, se foram meus 709 votos conquistados. Isso aí. Uma visão de política diferente. Sim, voto para mim, voto na ideologia da pessoa, não voto realmente querendo algo a mais ou menos, realmente querendo mudar a sociedade. Isso que o Brasil precisa, que Campos precisa como um todo. Mas é por isso que a gente precisa levar a verdadeira política assistencial aos grotões. Porque é muito uma parcela, na minha opinião, né? Você me corrige se você não concordar, uma parcela da população é mantida ainda de forma proposital naquelas práticas paliativas. Porque se ela se tornar independente, se ela tiver uma carteira de trabalho, se os filhos estiverem numa escola e a barriga cheia, para pegar o voto dessa pessoa, você tem que fazer o que você está falando. A ideologia, o conquistar na sola. Se a pessoa está dependente, ela fica mais vulnerável a um voto, vamos dizer, comprado. É verdade, isso é verdade. Inclusive, isso é o que a fundação, no caso, tenta coibir. A gente vai falar, essa desigualdade social, né? A fundação onde eu hoje atuo, que é a Fundação Municipal da Infância e da Juventude, tenta realmente com nossos programas, né, que a gente pode abordar. Vamos abordar agora o terceiro bloco. Isso, então, nossos programas que estão aí para os jovens, realmente que eles tenham essa lucidez, sabe? Que a gente está olhando, o governo está realmente fazendo com que eles tenham essa autonomia. Acredito muito que se os jovens terem essa noção de que eles podem ser o nosso futuro, o Brasil pode melhorar, que infelizmente ainda não está acontecendo. Falta muito ainda? Falta bastante. Um dado, eu fui o único representante do Rio de Janeiro, no seminário em Brasília. Então eu me senti muito isolado, né? Como jovem, eu me senti muito... Eu vi constrangido, né? Sim, eu vi vários sindicatos e tal, e também não via solução apresentada. E quando eu falei, engraçado que quando se tem essa discussão, mas o sindicato ainda não forneceu uma solução. Então, as coisas realmente tendem a fazer como o governo quer. Perfeito. Entendeu? Estamos aqui com o advogado Marcelo Barreto. Vamos ao intervalo e voltamos para o nosso último bloco do programa Polêmica.